Bom, então vou estar apresentando aqui meu trabalho de modelagem preditiva e análise dos determinantes da tarifa de transporte por aplicativo. Eu defini o roteiro dos slides em introdução e motivação, visão geral da metodologia, os dados, uma análise exploratória, o desenvolvimento do modelo desde o refinamento até o modelo final, uma avaliação do modelo, uma validação e, por fim, uma discussão sobre. Introdução e motivação. A mobilidade urbana, ela foi redefinida pela ascensão de plataformas como o Uber, que hoje são parte integral do ecossistema de transporte. O coração do modelo é essa precificação dinâmica, tentar entender como essas tarifas, que elas não são estáticas, elas flutuam em resposta às interações e fatores no geral. O modelo em si ele vai trabalhar com distância e sazonalidade, mas é claro que deveriam haver outros fatores e tudo mais, como duração, demanda e tráfego e tudo mais. Isso torna o cálculo da tarifa um desafio analítico multifacetado, né, naturalmente. A questão central do trabalho em si é definir quais são os principais fatores que determinam o valor de uma corrida em Nova York e como podemos construir um modelo preditivo robusto para estimar essa tarifa. Visão geral da metodologia. Aqui mais uma maneira como está apresentado o relatório em si, aonde o relatório começa com uma carga e limpeza, depois eu faço uma engenharia com os atributos, onde eu crio algumas variáveis, depois eu vou apresentar a análise exploratória, depois um pré-processamento mais avançado, onde eu faço uma limpeza no banco de dados, onde eu faço uma correção em algumas variáveis para poder medê-lo. Depois eu separei em divisão de treinos e teste para poder fazer uma validação geral do modelo. E por fim, eu faço um diagnóstico e uma discussão sobre os resultados apresentados, encontrados durante o processo do modelo. Os dados. Fonte e descrição dos dados. A fonte do dado em si é a Uber Fares Dataset, que é um dado público disponibilizado pela plataforma Kaggle. Tem cerca de 200 mil observações e as variáveis originais que o banco de dados traz é far amount, que é a tarifa, pickup data time, que é o horário e a data da corrida, as coordenadas de partida e destino, que são a longitude e latitude do ponto inicial e o ponto final, e a contagem de passageiros. Preparação e engenharia dos atributos. Primeiro eu fiz uma limpeza geral, onde eu tirei valores de coordenadas que não faziam sentido e tirei os dados ausentes também. Criei as variáveis de distância, foram calculadas em cima do valor das coordenadas. Criei as variáveis hora, mês e estação. Criei. Eventualmente, eu acabei por não optar na variável mês, usar a variável mês no banco de dados, eu preferi usar apenas a variável estação. E também criei a variável período do dia, que eu separei em dia, noite e madrugada. Fiz um tratamento de outlier sobre o banco de dados também, que eu vou apresentar mais para frente, né? Fiz um filtro aplicado bem robusto. Aqui a análise exploratória sobre as variáveis numéricas. Inicialmente aqui eu vou apresentar tanto a densidade da tarifa, quanto a densidade da distância. Te vê que elas representam uma simetria muito positiva, né? Elas são bem assimétricas, tem valores da mediana que não são bem diferentes da média. Então, assim, aí eu vou acabar por optar, eventualmente, por aplicar um log nelas para poder melhorar essas variáveis para poder colocar no modelo. Que a gente também vê que na tarifa tem uma cauda muito longa, tem alguns pequenos, alguns outliers aqui que já são visíveis. Análise exploratória das variáveis categóricas. Se vou trabalhar com três variáveis categóricas, né, que são o período do dia, a estação e o número de passageiros, acabou que o número de passageiros, olhando aqui, você já consegue ver que tem uma grande concentração com um passageiro só. Eu imagino que esse número de passageiros seja talvez o número de paradas que o aplicativo coloca e tudo mais, mas, bom, eventualmente ela vai acabar sendo uma variável com não significância, eu vou acabar retirando ela. Mas aqui, só olhando o gráfico, a gente já consegue ver que ela não acaba não sendo uma variável muito boa, porque ela tem muita concentração em um fator só. E outra análise exploratória que eu identifiquei foram os padrões temporais, onde eu identifiquei três picos de horário ao longo do banco de dados, e que ajudaram a separar o processo em dia, madrugada e noite, baseado nesses três picos que eu identifiquei.
Desenvolvimento do modelo. Aqui eu vou tratar o primeiro modelo que eu fiz, meu modelo inicial, onde eu coloco todas as variáveis brutas ali, e para apresentar algo que vai ser o que eu vou modificar ao longo do processo. A princípio, a gente consegue ver que todas as variáveis elas têm significância alta, né? Todas elas tiveram um p-valor muito abaixo de zero, porém o r ao quadrado ajustado, ele está quase insignificante, quase zero ali. Então, está bem longe de ser um valor agradável para poder dizer que o modelo que o modelo estima alguma coisa real. Aqui, o diagnóstico em si desse primeiro modelo, que a gente consegue ver o análise de resíduos dela tem um formato muito desagradável, né, uma concentração muito grande no começo. Eu também não apresentei esse gráfico, vou apresentar mais para frente, mas o resíduo normal, ele não são bons também. A heterocidade severa, como a gente consegue ver no gráfico. E a explicação do modelo, como eu disse, ela é muito baixa, com 0,0025, 26, né, a digitação ali, mas uma significância muito baixa. E a minha conclusão sobre esse primeiro modelo é que ele precisa ser reestruturado completamente. Desenvolvimento do modelo, agora o caminho do refinamento. Como eu comecei isso? Eu trabalhei tanto com. Eu vou corrigir a simetria e estabilizar a variância da forma out à distância por quilômetros, e também vou trabalhar com outliers aqui, como a gente pode ver, para poder, logo após eu aplicar essa transformação dessas duas variáveis, retirar os pontos influentes que eu posso encontrar. Bom, como eu fiz com a variável Fairmount à distância? Eu apliquei transformação logarítmica para estabilizar a variância e linearizar a relação entre as variáveis, onde eu criei novas variáveis, que são a log Fairmount e a log distância, que são as variáveis que eu vou usar no modelo, e eu fiz um tratamento de outlier em duas fases, onde eu criei um filtro univariado e um filtro multivariado. O filtro univariado, eu apliquei um z-score especificamente na Fairmount, para me retirar as observações que tinham tarifas muito altas, sem muito sentido, entendeu? Eu quis cortar elas, usei score maior que 3, eu acabei retirando todas essas observações que tinham uma tarifa muito alta e que estava sendo um outlier um pouco incômodo para o banco. Eu também apliquei um filtro multivariável, apliquei distância barra Lobes para poder remover todas as observações com combinações raras, né, de preditores, viagem curta com muito passageiro, que poderiam ter falta de alavancagem. Então, aqui eu retirei todos os casos que poderiam estar causando uma alavancagem no banco de dados. Por fim, eu fiz um passo 2 no refinamento, que é a complexidade e parcimônia, onde eu, após ficar limpo o banco de dados, após aplicar o filtro e o banco de dados, o que que eu fiz? Eu rodei o modelo de novo, aí eu identifiquei que a contagem de passageiros ela perdeu a significância estatística, então eu acabei removendo ela. Eu também optei por unir a variável estação apenas em verão e não verão, onde em vez de trabalhar com as quatro estações, eu trabalhei com verão e não verão, porque eu estava tendo algumas estações ali que eram não significantes, aí eu juntei todas em só duas, e eu acabei conseguindo um bom resultado em cima disso. Capturando efeitos complexos. Em vez de usar a regressão linear comum, eu optei por usar um termo polinomial quadrático, onde eu elevei log da distância ao quadrado para modelar uma curva entre distância e tarifa, já que ao longo do processo, à medida que aumenta a distância, a tarifa aumenta meio que exponencialmente, não de maneira linear. Outra coisa que eu apliquei foi um termo de interação entre log distância e período do dia, para testar se o custo da distância varia conforme o período do dia. E aqui está o meu modelo final, que eu acabei desenvolvendo depois do refinamento. E a gente aqui já consegue um R quadrado de 78%, que é um R quadrado muito alto. E, novamente, as variáveis ali todas com uma significância muito boa, com um valor bem próximo de zero. A log distância e período de madrugada estão aqui também, e período de noite também estão aqui. E a estação verão, e também todas significantes. Log distância ao quadrado também significante. Acabou que eu consegui um bom modelo, estruturar um bom modelo em cima dessas modificações que eu apliquei. As melhorias-chave são o R quadrado de 78%, tem um alto poder preditivo, os resíduos agora têm um comportamento mais adequado, os coeficientes são todos significativos, e os insights gerados, no geral, são que agora o modelo ele captura o preço da distância, aumenta de forma acelerada, tem esse efeito quadrático, e agora eu posso ver que o preço por quilômetro é diferente de dia, de noite e de madrugada também, como eu vou apresentar na discussão dos resultados.
Agora vamos para a avaliação do modelo. Primeiro, a homocidasticidade. O gráfico de resíduos versus os valores ajustados compara o comportamento dos erros entre modelos, onde a gente consegue ver que, como eu já tinha apresentado esse gráfico, o gráfico de resíduos está concentrado nesse formato desagradável aqui. A partir disso, a partir das mudanças e no modelo final, eu acabei conseguindo esse gráfico aqui. É notável que ele tem uma tendência, né? Ele tem essa diagonal aqui. Eu não consegui identificar qual variável causava essa pequena tendência, mas a gente consegue ver que é uma quantidade muito mínima de observações que estão nessa tendência. A grande maior parte do banco de dados está concentrado ali em volta de zero, então a gente tem uma homocedasticidade muito boa. Aí eu acabei definindo isso como meu modelo final, principalmente porque se for a melhor homocedasticidade que eu consegui. Ela perdendo esse formato bem desagradável que ela tinha, e eu trabalhando aqui com resíduo tipo de que vai meio que de de 1 a -1 apenas, tem bons resultados no geral. A normalidade dos resíduos. A normalidade do modelo inicial, ela é bem chata, ela tem essa cauda gigantesca na ponta. Acaba sendo, rola bastante violação da normalidade, onde os pontos deviam estar drasticamente dentro de linha. Aí, a partir do refinamento do modelo, eu já consegui caber uma normalidade muito melhor. Ainda tem caudas, mas o modelo acabou se definindo bem. A gente está trabalhando com um banco de dados muito grande também. Mesmo após o filtro, sobraram 180 mil variáveis aqui para fazer esses gráficos. Eu fiz um sorteio de 5 mil só. Mas mesmo assim, acabou que eu consegui um bom refinamento no modelo, uma normalidade muito agradável. Distância com o que após no modelo final, você vê que não há mais nenhuma alavancagem, né? Apliquei dois filtros, então o modelo ficou bem limpinho. Eu coloquei a linha de corte em 0,1, não tem nada acima dela, que já é uma linha de corte bem baixa. Etapa final para validar. Aí, a partir disso, como essa avaliação passou um modelo muito bom, eu vou trabalhar com validação, onde eu fiz comparar o treino e o teste do modelo. É, Aqui, por exemplo, eu fiz esse gráficozinho de análise entre o erro quadrático e o erro absoluto. Você vê que tanto no treino quanto no teste eles são praticamente idênticos, o que definiu que o modelo está explicando bem o que deveria ser, né, em comparação com o treino e com o teste. Ou seja, o modelo assim generaliza bem para os novos dados e não sofre overfitting. Outra coisa que eu fiz para dar a validação foi esse gráfico, onde eu comparo 50 observações do teste com 50 observações do treino, tanto do modelo inicial quanto do modelo final. O modelo final são esses quadrados verdes e o modelo inicial são os triângulos laranjas. A gente consegue ver essa melhoria boa de um modelo para outro, já que os quadrados estão muito mais perto das bolinhas pretas do que os triângulos, então você acabou tendo notando uma melhoria clara no modelo, assim, no geral. E, assim, os resultados que eu queria apresentar foram, acho que dois ou três resultados importantes que eu consegui. Dois resultados muito importantes que eu consegui, que são essa não linearidade, onde eu consigo identificar que a distância da corrida, ela é um crescimento meio exponencial, ele tem um crescimento quadrático, e essa comparação entre dia, noite e madrugada que eu identifiquei também, onde eu consegui identificar que a tarifa, ela aumenta bem mais durante o dia, já que durante o dia a gente tem picos de horário muito marcantes, que são às 7 e às 6 da tarde, e esses picos de horário acabam aumentando muito a precificação durante o dia. Então, você fazer uma corrida durante o dia tende a ser mais cara do que uma corrida ao longo da noite ou da madrugada, já que tem um volume muito maior. E aqui a gente tem o efeito quadrado também, que é visível, onde o crescimento é bem exponencial, como eu já havia falado e repeti algumas vezes. Performance e validação do modelo. O modelo ele é um bom preditor, né, com 78% de variabilidade no localismo da tarifa. Este é um valor considerado muito alto para os dados socioeconômicos que são inerentes a ruídos e tudo mais. Acabou tendo uma performance muito boa comparando treino e teste, ou seja, o modelo ficou bem validado. E acabou sendo muito robusto. Eu não apresentei durante os slides, mas eu apresentei no relatório os erros padrão robusto, eu apliquei robustez no modelo. Eu acabei não apresentando ele aqui nos slides, porque a diferença entre a robustez e o modelo comum acabou que não ficou. Acabou que era quase a mesma coisa. O modelo final sem robustez e o modelo final com a robustez não tinha tanta diferença, mas no, no relatório eu apresento essa comparação aqui. Outra coisa que eu fiz foi outra coisa que eu quero apresentar é que eu apliquei o VIF, né? Eu apliquei para ver a multicollinearidade, eu não identifiquei nenhuma
nada de multicoliniaridade durante o banco de dados, então eu nem apresentei aqui porque acabou que não fez muita diferença. Aplicar o VIF ou não, os resultados ficaram muito iguais. Acabou que eu não apresentei aqui nos slides por isso. Conclusão. O síntese do estudo. Esse estudo propôs-se a desenvolver um modelo de regressão para prever e interpretar as tarifas de transporte de Nova York, né? Eu acabei conseguindo fazer esse resultado. Através desse processo iterativo de tratamento de dados, engenharia de atributos e refinamento, foi possível construir um modelo final robusto e com alto poder preditivo. Acho que as principais limitações desse modelo talvez seja que eu poderia talvez conseguir uma melhor identificação de fatores no período do dia para poder identificar melhor os picos, para poder trabalhar melhor com os picos. Fatores que eu não, agora que eu não entrei, porque não tem no banco de dados, são a condição do tráfego em tempo real, e a duração da viagem, e por último, o Surge Pricing, que é um multiplicador dinâmico, que é um sistema que a Uber usa para poder gerar valores mais práticos. Esse sistema acabou que a gente não tem acesso, então são esses fatores. Outro fator que talvez seria muito importante também é o ponto de partida da corrida. Essas limitações que eu não tive acesso poderiam melhorar muito mais o modelo. As principais contribuições do modelo são a análise que demonstrou que a distância é o principal determinante da tarifa, e a sua fluência ela não linear, acho que foi o principal resultado do modelo. E, bom, o trabalho não só apenas entrega um modelo preditivo funcional, mas também valida a regressão linear quando aplicada a um rigor de diagnóstico como uma ferramenta poderosa e transparente para extrair insights detalhados de fenômenos socioeconômicos complexos. Então, aqui eu consegui trazer como a regressão pode trazer bons resultados. Se eu tivesse mais informações, eu conseguiria até uma predição ainda melhor, mas eu consegui um bom resultado ao longo do processo e eu acabei trabalhando bem. Bom, obrigado. Perguntas, né, no geral, se quiser deixar no comentário, e bom contato, e é isso.